Olá, buenas noches. Queria começar aqui agradecendo a organização, não? A los estudantes. Para mim é uma invitação muito especial estar aqui invitado por los estudantes com a mediação de Negro Palumbo, não? Como eles comentaram, vou tentar falar assim, não devo dizer que creio que a primeira vez que vim na Argentina foi talvez em 94, porque Solano me enganou um pouco, não? Não, é que armou. E sabe que falei, se me acordo bem, aqui nesta mesma sala. Para dizer, é muito especial para mim estar aqui outra vez. Pero 94, que comentei que me ganhou, um chiste aqui, porque Solano me invitou a vir, que estava em contato com os estudantes acá também. Pero me dijo, não, venga aqui a Asunción, e de Asunción nós vamos em auto. E depois me dei conta que a distância de São Paulo a Asunción era a mesma de São Paulo a Rosário, que é a mesma de Asunción a Rosário, não, quase um triângulo assim. Pero ha sido muito especial. Então, naquela oportunidade, hace como 25 anos, comecei a aprender um pouco esse portunhol, pero mira que não aprendi nada depois de tanto tempo. Sigo tentando um dia assim. E depois de uns anos, não, conheci a Gerardo Caballero, Negro Villafañe, quando nos encontramos em La Coruña. Depois volvi aqui uma vez, invitado por Rafael Iglesias. Bueno, estar em Rosário para mim é muito especial. Com a invitação de você, me hace como... Queria les enseñar como lo que pensamos hacer, como tenemos la mesa redonda. Eu hablo muito despacio, assim, não consigo fazer ver muitas coisas em pouco tempo. Vou ensinar uma única obra, um único trabalho, como que um pretexto para começarmos a conversar e depois seguimos em la mesa. Não, pero também queria dizer sempre como a nossa escola de arquitetura em São Paulo, não devo muito, creio, a este edifício. Eu, na outra parte grande, devo a esta cidade, que é a cidade de São Paulo. As duas coisas que fizeram parte de um modo muito importante em minha formação de arquiteto, não? E a obra que les queria ensinar é uma obra que eu penso que é mais chica que uma casa. E queria mostrar um pouco por causa disso, porque estamos em um momento, não, primeiro porque falando sobretudo com vocês, com os estudantes, que sempre nesse período na faculdade e depois em toda a vida temos esta preocupação de lo que tendremos para ser, né? Que tipo de trabalho. Eu creio que sempre há trabalhos que consideramos muito ordinários, que quase a nadie les interessa, e que sempre nos aparece oportunidade de fazer coisas assim, não? Então, em princípio, pensava muito que teria que ter muito trabalho ou ter cliente com muita plata. Nenhuma das duas coisas se passou em minha trajetória. E hoje em dia eu creio que ha sido como uma suerte muito grande, não? Porque não ter tanto trabalho me dava mais tempo para pensar em as coisas que fazia. Não tinha outra coisa para fazer, também devo dizer isso. E depois os clientes com muita plata em Brasil, é como vem junto com uma série de demandas que não são muito abertas, não, a las coisas que fazem os arquitetos. Não estão muito abertos à conversação, a encontrar formas
alternativas ou distintas para ser as coisas, como traem quase que um briefing muito definido de lo que querem. Então, são duas coisas que se combinam bem. Esse trabalho que queria ensinar-lhes um pouco, sabe, que me hace pensar uma coisa, porque nesses projetos que não lhe damos importância em princípio, que depois se mostram. Sempre penso, por exemplo, que um arquiteto sempre vai ter a possibilidade de fazer uma casa. Mas se pensa projetos que são menores que uma casa. E um desses projetos que me marcou muito é o Quincho de Rafa Iglesias, que não sei como se chama, que está aqui em Rosário, pero que lo sabe, que se apoia na lousa de hormigão, em um tronco de árvore, pero de fazer isso, ou de fazê-lo como uma coisa que mereça não existir no mundo. Isso é como a coberta para autos que Ricardo nos ensinou hoje. Então, são coisas que a mim, como me hacen crer que é o que deveríamos nos dedicar, não? O que vimos, por exemplo, em Brasil, com os Copa do Mundo, Juegos Olímpicos, e todos se peleando para ser um estádio e gastando um montão de plata que agora está todo já em ruína e no que não serve a nada, que não significa nada para nadie. Em oposição, pensar que poder fazer projetos pequenos e llená-los de significado. Então, é uma coisa que creio que merece mais da arquitetura que as grandes coisas que estão muito tomadas de um tipo de interesse que não trabalha em favor da arquitetura. Isso é um projeto que está na cidade de São Paulo. Eu tenho minha oficina aqui e construímos aqui nesse terreno. Caminhando são como 5 ou 10 minutos, muito cerca. E que para mim ha sido uma experiência muito especial, porque comecei fazendo coisas que estavam em meu pueblo, como muito lejos de São Paulo, não podia ir-me a visitar com frequência. E aqui, quando começamos, como tinha uma alegria muito grande de poder ir ver a construção todos os dias. Depois de meses, ha sido um inferno. Queria que fosse um pouco mais lejos, porque me chamavam 5 vezes ao dia e me ia 5 vezes ao dia. Não tinha muito sentido, não? Pero, mira que é um sítio que está circundado por edifícios altos, pero que aqui não se pode construir mais que 6 metros de alto, não? Como há um limite de altura muito definido. É um bairro que hoje está em um endereço muito valorizado em São Paulo, pero um bairro antigo, que não era um bairro de grandes propriedades, originalmente era um bairro modesto, não? Que está em Pinheiros, muito cerca do rio, pero depois se tornou uma outra coisa, pero está metido aí. É um projeto que se localiza aqui, pero não importa, importa que está dentro desta área mais baixa. Os clientes, quando chegaram, para uma pareja de clientes como maiores, tipo maiores. Não, como é um professor de filosofia da Universidade de São Paulo, que se jubila agora, é uma consultora de modas, que então não tem filhos, vive em um departamento em São Paulo, querem permanecer no departamento, pero queria ser um projeto para passar os fins de semana. Então, é algo como que, ao fim, chamamos casa de fim de semana, pero é algo como uma alternativa para não ir à praia, porque depois se converteu também em uma espécie de inferno, porque toda a semana
preso no tráfico em São Paulo, aí decide ir à praia, vão 20 milhões de pessoas e se tarda 4 horas para andar 50 quilômetros, então é um estresse desnecessário, que lo pensavam assim. E quando nos invitaram a fazer o projeto, traíram este desenho, como tinham muito claro o que queriam fazer, não? O principal deste programa, e por isso digo que é menos que uma casa, o principal era ser uma piscina e um jardim. Pero depois necessitam a casa de um custódio, se diz assim, cuidador, se depois, por las leis, hoje não se pode manejar, se toma uma copa de vinho, então queriam uma habitação aí para dormir de sábado a domingo. Agora que se estende um pouco a noção de fim de semana, então estou muito contente, porque sempre começam agora viernes, o jueves, hasta lunes, então me parece que é melhor. Pero não é uma casa. É interessante, coisas que poderia comentar um pouco. O hecho de que não é uma casa cria um primeiro problema muito inesperado, que quando se vai à municipalidade para pedir permisso da construção, há que dizer a que se destina. Então, não há a classificação para uma piscina. Então, pedimos permisso como na casa, mas não la veíamos assim, eles não veiam assim. Em princípio, sabe que me preocupava um pouco tomar uma propriedade na cidade, onde se pode fazer uma casa e fazer menos, em um sentido de que me parecia um desperdício de área em la cidade, onde que não parecia muito correto como com o contrato de lo que é a instituição de uma cidade. E depois comecei a ver de um outro modo. Talvez uno lo necessite para tentar encontrar justificativas para ser, pero comecei a ver que eles queriam fazer algo que estava em contraflujo. Então, quando todos saliam da cidade, eles se quedavam. Isso que me parece que tem um sentido muito importante, não? Está em contraflujo de tráfego, está em contraflujo de interesse, porque quando todos tomam um lote, uma propriedade, e tentam ocupar o máximo possível, aqui a ideia era deixar como área verde, jardim, a máxima área possível. E o arquiteto paisajista depois uma vez me comentou que aqui teníamos 2 vezes a área de terreno como área de jardim. Verão que porque as paredes estão também cobertas de verde. Pero mira este desenho. Não sei se vê, pero aqui é onde está a pileta, muito linear nesta posição. Aqui como na área de jardim, donde aparcar os coches, a casa do guardián, cuidador, custódio, cuidador. Aqui onde seria o departamento para eles, aqui uma espécie de solário, um quincho, algo assim. Eu les dije, não vamos fazer exatamente isso, não? Verão que sempre é um jogo, não é? Pero eu posso dizer, quando vem na planta de lo que hicimos, é que era assim. E a mim, às vezes, me gusta dizer, não, que a tarefa que de nós, o rol de um arquiteto, não é tanto ter ideias, pero é saber como se constrói as coisas, não? É claro que há que ter um juízo sobre o que são as ideias para não construir algo que uno jamais haria, não? Há que ver que se as ideias preenchem ou atendem certos princípios de validade, assim.
Pero seguimos como se eu pudesse pensar que vou poner lo que sei fazer como arquiteto para hacer lo que querem hacer. E tenían, además del dibujo, tenían una preocupación que compartieron con nosotros, que era 6 metros la altura máxima. Pero este es donde está el suelo. Pero no hay retiros obrigatorios. Entonces, los vecinos de un lado y de otro están como la medianera, ¿no? Con 6 metros de alto. Un vecino de un lado el este, de otro lado, pero no necesita decir, ¿no? Desculpe, es de otro lado. Sí. Entonces, uno que hace sombra toda la mañana y otro a tarde toda. Y ahí hacían el perímetro de la piscina en el suelo con hilo. E se iam a chequear se tinha sol ou não. Aí volviam e cambiavam pouco mais para oeste. E aí, então, traíram o desenho e perguntaram, Ângelo, devemos desplaçar mais para um lado ou para outro? O que te parece? E les perguntei, mas preferem nadar por la manhã ou la tarde? Porque não vamos cambiar o rango de tempo que temos sol em la superfície. Pero se, ao invés de desplaçar a um lado a outro, la desplaçamos arriba, aí sim me parece que faz sentido. Por quê? Porque a superfície está definida por la lei para efeito de la luz a 6 metros de alto. E, então, propusemos isto. Em la primeira conversação, o que em mi vivência de arquiteto nunca se passa, não? Como sempre digo, que a arquitetura não é ter insights, não é ter tanto. Isso parece que contraria um pouco o que dizia das ideias, pero são conversações livres. Por isso que esta pareja me parece muito especial. Ele é uma pessoa que, professor de filosofia, não les comentei, pero que ensina Montaigne. São 40 anos em um solo autor. E Montaigne é um autor do Renascimento, tem muitos rebatimentos com a arquitetura, e que diz coisas incríveis. E uma das coisas que mais me gusta, assim, não conosco Montaigne, mas de uma frase que eu uma vez escutei, que é uma maravilha, e que me parece com muita relação com a arquitetura também, e que Montaigne dizia que é preciso aprender a morrer para saber viver. É uma coisa que é muito, que creio que ensina muito, não? Para aprender do valor de verdade da vida. E saímos de uma primeira conversa assim. Então, esses temas que este projeto me dá ganas como de compartilhar aqui. Uma das coisas é isso, de que nós outros, quando estamos desenhando, e que pensamos que estamos propondo com muita liberdade o que vamos fazer, em geral, se paramos, pensamos, vamos a ver que muito que nos parece que estamos criando está definido de um modo que quase não proponemos nada, não? Essas coisas de como funciona a imaginação, a mim me parece muito potente para poder desenhar. Então, aqui le puedo dar um exemplo que quando decimos, por exemplo, a palavra pileta, não são gatilhos que levam a imaginação a um ponto. Se digo piscina, pileta, sempre é automático que uno empieza a escavar o suelo, não é hacerla aí, porque aí estão. Aqui não poderíamos fazer assim. Então, pero há uma outra construção que é exatamente a mesma coisa, pero que tem uma outra função. Então, se digo tanque de água, sempre la imaginamos assim. Então, se digo, vamos fazer uma pileta
a 6 metros de altura, me dizem, pero estás louco? Pero eu digo, não, vamos a nadar no tanque de água, então está bem. Isso são coisas que está muito relacionada ao processo de proposição na arquitetura, não? Como desenhar as coisas que não sabemos como nombrar, como fazer uma casa que não sabemos como nombrar, são coisas que estão aqui. E aí, então, lá armamos de um modo que está assim. Não, esta é a pileta, aqui é um solário, aqui onde está a casa do guardião, a habitação para eles. Pero todo elevado, aqui todo casa é jardim, ao fundo há um quincho, assim está. Claro que a pileta funciona como contrapeso a este corpo, são 2 colunas solamente que com uma luz de 12 metros, um voladiço de 4 de cada lado, então são um modo de fazer. Então, quando se mira a planta desde o piso baixo, mira que a proporção de jardim é grande. E que a pileta que está arriba, na verdade, ocupa verticalmente também todos os níveis deste projeto, não? Então, por aqui, a pileta de arriba há um vertedouro que a água cai aqui, como um espejo de água que corre por acá e que liga a este tanque inferior. Ao plano arriba deste tem esta pileta aqui que por uma gárgula também verte água no tanque inferior. Aqui onde está a habitação para ele, aqui a casa do custódio. São também temas que me gusta dizer, não, que a casa do custódio são 30 metros quadrados apenas, pero a casa deles 30 metros quadrados. Então, para fazer ver como falavam desse projeto com liberdade. Em toda a calle, esta é a única que não há um muro, uma parede, um portão que é completamente opaco, com 2,5 metros de altura, como que está transparente para a calle, que se pode ver hacia dentro, não? São a planta superior, que nesse sentido é a mesma coisa, pero claro, é de uma construção que não estava exatamente desenhada ali. Então, é muito mais um encontro do que uma mesma coisa, não? Esse é um corte, uma secção, que me parece uma secção muito feia. Não é a secção que mais me gusta ver, pero ela é muito importante para compreender como a água está em todos os níveis, não? Porque, claro, temos aqui abaixo todas as bombas. Eu poderia ser tanque superior, por los caños a água baja as bombas para volver ao tanque. Pero, em vez disso, se pode fazer assim, pero também posso fazê-la como um vertedouro que baixa do tanque superior hasta esse, por a gárgula aqui barra cá, e deste tanque retorna. Pero há muitas possibilidades com bypass, essas coisas que podem ser uma forma ou outra. As maquetas de Newton Suenaga, que hacemos em la oficina. Eu não desenho, nunca desenhei bem como caballero, pero para mim a maqueta ha sido parte do processo de um modo muito que sempre me ajudou muito desde a faculdade. Então a mim me gusta muito fazê-la, me ajuda a pensar as coisas assim como esta é uma secção, por exemplo, que me gusta mais. Umas imagens, não? Como sobre... Acabou o tempo.
estou... Pero las imágenes não importa, queria lhes mostrar um pouco da história e comentar coisas assim. Por exemplo, eu ensinei a fotografia da cidade de São Paulo, aí, que há em Angabaú, que aprendi com esse senhor que habla guarani, lo que é decir, pero me fui, como passei muito tempo por aí, por centro da cidade, tentando compreender, e uma das coisas que mais me chama a atenção depois de fazer uma maestria, doutorado, sempre um pouco com este estímulo, de como a vivência de uma cidade como São Paulo participa de nosso modo de pensar a arquitetura. Uma coisa que me vem como uma imagem única não é para dizer melhor, é só porque é um intento de encontrar as características que são marcas de identidade de um lugar. Se estamos aqui, encontraremos outras, pero não são mais nem menos, pero em São Paulo tem esta característica única que o suelo da cidade tem um espessor de 20 metros. E isso é muito evidente. E por outra parte, não está desfrutado, se pode dizer, como possibilidade de projeto. Mas muito evidente porque a cidade se fundou em um platô perfeitamente plano, cota 745, e os rios estão 20 metros abaixo, cota 5, e uma coisa se mete por la outra, então hoje dia há esse doble nível, muito fácil de ver, pero e com muito poucos projetos que lo exploram como possibilidade de projeto. Então, isso creio que me hizo considerar que quando pensamos em um nível de la cidade, não estamos falando de um nível. E aqui há coisas que, por exemplo, os aviões passam por aqui a cada 5 minutos, por lo menos. Porque estamos, estou passando as fotos porque certamente em alguma foto teremos aí um avião. As fotos estão tomadas em 2 momentos, quando estava recém-construído e como um ano depois, e mira como se cambia o jardim. Aqui, as paredes que está coberta de verde, não é que é um jardim tecnológico vertical, é simplesmente uma grelha e as plantas sobem, estão aí a 6 metros de alto. Pero os aviões aqui passam a 800 metros de alto. E isto é uma superfície. É a superfície dos aviões se acercando do aeroporto dentro da cidade. Os hilos de eletricidade passam a 8 metros de alto. Outra superfície. 6 metros, les comentei, é a superfície das construções que hace a superfície da luz solar. O piso onde caminhamos, que é o que chamamos cota zero, outra superfície. A napa freática aqui, napa freática, 2,5 metros abaixo. O suelo resistente, 14 metros abaixo. Então, cada coisa está com um plano que hace estes estratos, não, como layers, muito claramente definidos. E a construção, a fundação tem que ir 14 metros abaixo, por isso também se poderia dizer que fazer a piscina a 6 metros arriba não faz uma diferença importante, porque ninguém aqui haria, porque estamos em la área de rio, é solo orgânico, muito deformável, qualquer haria a piscina com uma caja de hormigão. E ponerlo aí arriba, o que se cambia mais, porque cuidado da construção, pero o que se cambia, se poderia dizer, é solamente a fundação que está a 14 metros, se pongo mais 4 arriba e já está.
e não aparece avião. Não sei, talvez não tenha. Pero há uma sujeira, está sucia a pantalla aqui, e parece um avião. Aqui, o reflexo, por lo menos, de um. Passa por aqui, sempre assim. Mira que, de um certo modo, poderia dizer que a construção, as duas peças principais são como pérgolas gigantes, não? Então, a luz chega ao piso de abaixo. E por isso também quisimos fazer a escalera assim tão transparente, não? A piscina tem a parede de outra parte com uma inclinação que também facilita muito que o sol pueda tomar mais facilmente a área de terreno. Outro, mira, é verdade. E uma coisa que as fotografias tentam fazê-los crer, não, pero quando se ingressa está limitado por el terreno, todos os muros de confines del terreno são muito visíveis, pero quando se passa arriba, todo desaparece, o terreno parece outro lugar. Então, o que lo define aqui são o limite, não, de los edifícios, como les mostrei na primeira imagem. Então, tanto o jardim de la casa tem esta verticalidade, quanto a própria água lo hace, não? E há uma situação que é muito... quando passa, uno passa de um nível a outro, se cambia um pouco a atmosfera da casa. Termino com uma imagem e um comentário mais. Não estou preocupado de sacar tempo. Sacar tempo de Solano não vale a pena para... Não, uma coisa que queria comentar, assim, para compartilhar, não? Então, les dije que não era uma casa, pero a casa é o programa mais essencial de las construções, não é? Como primeiro, é o mais primordial para a arquitetura. Pero a casa depois foi ganhando seus complementos, a piscina e o jardim, que aqui são protagonistas, em uma casa é um complemento. Eu tinha aqui uma preocupação grande, não? De como se poderia ser os complementos de uma casa, de como se poderia ponerlos ou promoverlos ao protagonismo do programa, sem que uma pessoa, quando abra a porta da calle para ingressar aqui, não vá como que estranhar uma casa que não está ali. Não sei se pode. Porque como temos esse programa, é sempre o que está ao fundo de uma casa, junto ao jardim, o quincho, a piscina e o próprio jardim. Pero se eu hago solamente isto e a casa não está, é muito preocupante. Para mim era muito preocupante, porque eu poderia fazer uma coisa e que depois, quando não está lá dentro, não será muito fácil se dar conta, pero se poderia ter uma sensação de que está em um lugar como se estivéssemos assombrado por o fantasma de uma casa que não está ali. Compreende? É um tema interessante, porque então isso nos fazia considerar que, em este caso, seria muito importante desenhar de um modo uma piscina e um jardim que não seja exatamente o modo como normalmente lá vemos em uma casa. Que
alçassem como ao protagonismo do programa, sem que se estruturassem em uma falta. Não sei como... Não tenho espanhol suficiente para isso. Pero é isso que... Muchas gracias.